Aonde eu estruturo a minha vida para ter essa convicção, para permanecer sendo fiel, para permanecer amando, para permanecer esperando? Queridos, o que fundamenta a nossa vida se chama amor. E Apocalipse 19 diz que bem-aventurados os que são chamados para as bodas do Cordeiro. Bem-aventurado, ou seja, abençoado aquele que é chamado para a festa, para as bodas do Cordeiro. É durante o teste que você mostra se está ou não preparado. Porque a grande diferença entre desejar a vitória e se preparar para a vitória, olha, preste atenção, a diferença em desejar, todos desejam, todo mundo deseja, mas nem todos se preparam para tal, ou não se preparam adequadamente para tal. Às vezes eu converso com alguns irmãos e nós temos alguém aqui que é expert em futebol, que é o Rafael, que ele sabe muito de futebol. Mas ele me disse que talento sem preparo não conduz ao triunfo. Ele falou em outras palavras: talento sem preparo. Não adianta ter talento se não preparar, se não se preparar. Por outro lado, podemos ter excelentes jogadores, pessoas habilidosas, mas se eles não tiverem uma comunhão entre eles, se eles não tiverem uma conexão, se eles não tiverem disciplina, estratégia, fidelidade e amor àquilo que eles fazem, tiver amor àquilo que eles fazem, queridos, em área nenhuma da vida nós seremos vitoriosos. Por outro lado, quando nós olhamos para esse time chamado Igreja do Senhor Jesus, nós chegamos à conclusão que não basta eu dizer que eu pertenço a Jesus, é preciso estar preparado para ter um encontro com Ele. Se prepara para qual? Nós precisamos estarmos preparados para termos um encontro com o Senhor. A Bíblia fala aqui de 10 virgens. Todas tinham um chamado. Claro que tinham um chamado, senão elas não teriam ido lá. Estavam as 10. Acontece que apesar de todas terem a mesma expectativa, elas diziam assim: eu vou me encontrar com o noivo, com o desejado das nações. Mas o curioso é que só metade estava preparada. As outras foram relapsas. Algumas traduções dizem que elas foram nécias. Agiram de qualquer forma. E quando o noivo chegou, aquelas que eram prudentes, aquelas que esperaram, aquelas que confiaram, que disseram: ele vai voltar, eu não sei quando, mas ele vai voltar, ele vai vir. Aquelas 5, elas entraram para o casamento, para as bodas. Pensa uma noiva que se arruma, que se prepara na expectativa, vou receber o meu amado. Aí de repente ele chega. E por outro lado, as outras 5 virgens que viveram uma verdadeira tragédia. A maior tragédia, irmão, daquelas outras 5 virgens insensatas não foi dormir, porque as outras 5 também dormiram. Foram acordar sem ter azeite. O azeite simboliza o poder do Espírito Santo na sua vida. O problema, igreja, é que nem todos estão se preparando para irem morarem no céu. E preparação de última hora
Eu já ouvi alguém dizendo assim: eu apronto, lá no final eu me dou um jeito com Deus. Não funciona. Por quê? Porque a nossa vida com Deus, queridos, ela é construída no nosso dia a dia. É diariamente. É oração, é santificação, é obediência à palavra. É comunhão com o Senhor. O Senhor nos chama para estarmos ao lado dEle, para termos comunhão com Ele. Deus te chama para ter comunhão com Ele. Por isso, a igreja é a noiva. Claro, você sabe, nós estamos nos preparando, nós estamos nos arrumando. Por quê? Porque um dia nós estaremos com o Senhor na eternidade e não pode faltar esse azeite. Apocalipse capítulo 19 diz assim: alegremos-nos e regozijemos-nos e demos honra a Ele, porque as bodas do Cordeiro chegou. E diz mais, e diz assim: e a sua noiva já se preparou. Diz que a sua noiva ela já se preparou. Sou eu quem preparo, sou eu quem arrumo, sou eu quem limpo a minha vida. É você, cabe a você se preparar. Ou seja, Deus oferece a sua graça, Deus oferece a sua palavra, Deus envia o seu Espírito Santo, Deus nos ensina, mas cabe à igreja responder com fidelidade, com perseverança e com santidade, porque a palavra diz que sem santidade ninguém verá ao Senhor. E Deus diz assim: sede santos, porque eu sou santo. O que é santo, querido? É fazer uma imagem? Não, não é isso não. Ser santo é ser separado. Você foi separado. Aponta o seu dedo para o seu irmão, diga assim: você foi preparado pelo Senhor. Você foi separado para o Senhor. Então muitas pessoas estão distraídas com as preocupações desse mundo, com conquistas temporárias. Claro que devemos preocupar com a nossa vida, arrumar a nossa vida, mas tem pessoas preocupadas com as coisas desnecessárias. Então, se a seleção se preocupou, se pessoas choraram, se pessoas arrancaram seus cabelos por uma vitória passageira, irmãos, é uma coisa passageira, é um título só para dizer assim: nós somos os melhores do mundo, e daí? Nós não ficaremos nesse mundo para sempre. Isso aqui é passageiro. Então a noiva negligente, ela corre o risco de ficar fora da copa, das bodas. Ela não vai ver as bodas. E Apocalipse 19 diz que bem-aventurados que são chamados para as bodas do Cordeiro. Bem-aventurado, ou seja, abençoado aquele que é chamado para a festa, para as bodas do Cordeiro. Quando nós vamos a umas bodas, a um casamento, nós sempre colocamos a nossa melhor roupa. As irmãs, teve um casamento aí que foi 8 horas da manhã, diz que 3 horas da manhã tinha irmã arrumando no salão, achei engraçado. Mas tinha para ficar bonita, né? O cabelo, uns penteados assim diferentes, eu não sei descrever esse negócio, mas bonita, unha maquiada e tal, e coisa. Queridos, mas eu não estou falando de um casamento, eu estou me referindo a encontrarmos com o Senhor, que vai ser as bodas para a eternidade. Então, se ocorre algo, eu gostaria que você entendesse comigo. Nós ficamos noivos quanto tempo, irmã? Amor. Pode chamar de irmã, não, amor. 2 anos? 2 anos e meio nós ficamos noivos.
Que romantismo, né? Irmãos, já contei tantas histórias, mas eu escrevi um poema para minha noiva de 36 páginas. Que romântico, né? Oh! Até hoje nós temos esse poema. O poema se chama O Melhor dos Meus Cantos. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Eu sei que aqui tem casais românticos, mas eu fiquei imaginando uma situação. Quando um soldado vai para a guerra e passa lá 2 anos, 3 anos e é noivo. Como é que fica? 2 anos, 3 anos sem ver a minha noiva, 3 anos sem ver a minha amada. Ou alguém tem que sair para um trabalho, eu não sei que situação. E aí passa muitos anos sem encontrar com o outro, muitos meses, talvez, muitos dias, talvez. Aí requer uma coisa chamada o quê? Confiança. Eu confio, e um dia eu vou encontrá-lo, um dia eu vou encontrá-la. Uma das coisas mais poderosas que a palavra de Deus nos ensina é ter essa confiança, e nessa confiança ainda assim eu estar me preparando para encontrar com a minha amada. Ou seja, eu estou guardando o melhor da minha vida. Estou como aquelas noivas, as 5 prudentes, elas guardaram o seu azeite. Por isso que a nossa vida, queridos e amados irmãos, senhoras e senhores, a nossa vida diária, elas trazem pegadas que nos mostram o que a pessoa sente pela outra. Está distante ou está perto, mas ama profundamente, ainda que esteja à distância. Mas a palavra nos leva a entender que algumas noivas acharam que o noivo vai demorar a chegar. Quando é que o Senhor vai vir? Quando é que Jesus vai manifestar a sua glória? Ou quando eu vou ver a minha noiva? Qual é a base? Onde eu me fundamento? Onde eu estruturo a minha vida para ter essa convicção, para permanecer sendo fiel, para permanecer amando, para permanecer esperando? Queridos, o que fundamenta a nossa vida se chama amor. Se não tiver amor, nada feito. Mas no que implica o amor? O amor ele implica em proteção. Por isso que o homem é mais forte para proteger a sua amada. O amor significa aliança. O amor significa tempo. O amor significa atenção. Eu estou atento. O amor cria uma responsabilidade mútua. Eu estou me referindo, queridos, eu estou falando de uma linguagem meio dúbia. Eu estou falando do amor, meu amor com a minha amada, do seu amor com a sua amada, com o seu amado. Mas eu estou me referindo também do amor da igreja, que é a noiva para com o Senhor. Preste atenção. A Bíblia, de forma poderosa, ela fala sobre alianças. Na última ceia, Jesus falou sobre que o sangue dele estava sendo derramado, e o sangue dele era para a eterna aliança. Uma aliança com Deus. Eu tenho uma aliança com Deus. Você tem uma aliança, ou você precisa ter uma aliança com Deus? Nós precisamos ter uma aliança com a igreja, porque é aqui que nós congregamos. É aqui que nós recebemos o alimento para a semana inteira.
Nós precisamos de ter uma coisa chamada aliança para com o meu irmão, para com a minha irmã. Nós precisamos ter alianças ou sermos verdadeiros amigos, porque verdadeiros amigos são pessoas aliançadas. E quando eu tenho aliança, eu preciso ser fiel, eu preciso permanecer fiel a essa aliança. Só que fidelidade tem um preço. Ser fiel exige um preço. Quando eu sou fiel a alguém, eu preciso honrar esse pacto. Se você tem uma aliança com alguém, sabe o que você vai fazer, querido? Preste atenção. Você tem alguém que você tem uma aliança, você ama essa pessoa, é seu irmão, é seu amigo, eu não sei. Você vai brigar por essa pessoa. Sim ou não? Ele é o meu irmão, ela é a minha irmã. Eu vou brigar por ela. Por quê? Porque se eu digo que eu tenho uma aliança com alguém, mas de repente eu sou uma pessoa neutra, né? Está acontecendo alguma... Não, olha, uma pessoa que se diz pessoa neutra, ela é uma pessoa falsa. Palavra forte, né? Ela é uma pessoa falsa. Por quê? Porque nós temos um pacto, nós temos uma aliança. A aliança é representada por esse anel aqui, ó. A aliança deveria ser representada quando eu cumprimento alguém, quando eu falo assim: olha, irmão, você está bem? De longe. Eu estou mostrando que eu tenho uma aliança. Isso é antigo. Era quando as pessoas davam um cortezinho aqui, ó, e colocavam no braço do outro. Era sinal que tinha uma aliança. Havia uma aliança de armas. Eu ia na casa do Milton é o meu aliançado, eu deixava a espada na casa do Milton e ele me dava a espada que ele tem na casa dele para eu ter na minha casa. Por quê? Porque se o Milton participasse de uma guerra, se uma nação participasse de uma guerra aliançada com outro, ele não ia lutar sozinho, ele ia lutar em aliança. E tinha uma aliança mais forte ainda. Sabe qual é? Aliança de filhos. Pegava o meu filho mais primogênito e deixava o meu filho morar na casa do meu aliançado. E o meu aliançado pegava o filho, ele se tornava filho dele e ele se tornava meu filho. É uma aliança profunda. Então aliança não é coisa séria. Por isso, queridos, nós temos direitos, nós temos deveres. Porque nós fazemos parte de uma aliança, nós tomamos ceia. Nós declaramos, não é hoje, foi domingo passado, mas nós declaramos que nós temos uma aliança. No entanto, dentro da nossa cultura, dentro dos dias atuais, tem se desenvolvido uma cultura dos sem aliança. Ou seja, uma geração de pessoas órfãs nos seus relacionamentos. Não, eu não quero, eu não quero conversar. Não, eu não vou me misturar. Eu não quero muito papo com você. Os desaliançados, ou seja, os despactuados. As pessoas que têm vínculos descartáveis. Olha, enquanto está servindo a mim, é meu irmão. Se não está servindo, eu descarto. Ô igreja, vocês estão aí ainda? Pessoas que não dá para você contar, que não tem como você contar. Pessoas que sempre, volta e meia, tem uma saída de emergência. O irmão está passando lá na calçada, deixa ele lá. Pessoas prontas a abandonar seus compromissos, seus pactos e as suas alianças. Queridos, é bom
ter conexões. É bom ter pessoas que a gente ama profundamente. Nós estamos aqui para isso. Mas nós precisamos também termos obrigações. Uma das coisas mais poderosas é termos pessoas às quais somos leais, que caminham ao nosso lado, que querem proteção, mas também querem responsabilidade. Não adianta querer proteção e não ter responsabilidade. Não adianta querer colher, mas não gosta de plantar. Você que pensava que eu ia falar de futebol, hein? Quando tudo vai bem, está perto, mas quando tem um custo a mais, desaparece. Assim assim foi a seleção brasileira no seu casamento. Assim é a nossa vida. Assim tem sido a nossa vida. Igreja, preste atenção, eu já estou quase terminando. A cada dia que passa, você se torna mais fraco ou você se torna mais forte. Nós estamos aqui para isso. Ou você ama de verdade um amor que entrega, um amor que é dedicação, ou você se torna uma pessoa infiel. Ou você se torna como aquelas 5 virgens que foram nécias. Por isso Jesus fala dessas 10 virgens. E 5 delas tentaram dar um jeitinho, tentaram ser espertinhas, mas não funcionou. Não deu certo. Eu estou vendo algumas pessoas encolhidas nas suas cadeiras, eu não sei porquê. A igreja vai encontrar-se com Jesus e vai viver eternamente com eles, querido. Nós não estamos aqui brincando. Nós estamos nos preparando, porque um dia nós haveremos de estarmos na eternidade com Jesus. Se nós olharmos para o nosso ministério nesses 27 anos, irmãos, foram tantos irmãos amados que partiram para a eternidade. Muito mais novo do que eu, alguns. Poderia citar o nome do irmão Alceu, do Nelson, do Genésio, enfim, outros que foram antes até do combinado conosco, mas estava combinado com Deus. E cada um de nós, cada um de vocês, cada um de nós representamos a noiva. E a noiva precisa ter as suas vestes brancas. Efésios capítulo 5, verso 25 a 27, Efésios 5, 25 a 27. O que está escrito? Maridos, amem as suas esposas. Está ouvindo aí, irmão? Assim como Cristo amou a sua igreja e entregou-se. Assim como o quê? Como Cristo amou a sua igreja e deu a vida por ela. Para a santificar, purificando-o com a lavagem da água e da sua palavra. Quando o Senhor Jesus estava na cruz do Calvário, um dos soldados perfurou o seu lado, o lado do seu coração, do lado daquele lugar onde foi perfurado, jorrou 2 coisas: jorrou sangue, que nos limpa, que nos purifica, que nos transforma, mas também diz que jorrou água. A água, queridos, é a palavra de Deus. O que é que nós estamos recebendo nessa noite? Nós estamos recebendo a palavra de Deus. Então amar é ser fiel, guardando-se de um compromisso que você tem com o Senhor. E o que acontece? O tempo vai passando. Muitas vezes nós vamos ficando distantes. O coração vai ficando longe. E o curioso é que o tempo coloca tudo à prova, não é verdade? O tempo coloca as coisas mais simples à prova. Mas o tempo coloca à prova também o nosso amor.
Qual é o grau de amor que nós estamos esperando pela volta do Senhor Jesus? E qual é a palavra para você nessa noite de hoje? Volte ao seu primeiro amor e seja fiel a Deus, porque Ele tem sido fiel para com você. Se tem algo que Jesus espera de você, querido, é a sua fidelidade em relação a Ele, é a sua comunhão, é o seu estar na presença dEle, é as suas palavras que saem da sua boca. A palavra diz assim: mas quando Jesus voltar, haverá ainda fé na terra? Essa palavra é forte, né? Por quê? Porque às vezes a gente tem essa dimensão que o tempo está demorando e eu não sei se Ele vai voltar. Ele vai voltar. E aí você entende porque é que às vezes Deus permite que você passe por algumas provas. Será que você entende isso? A prova da seleção brasileira foi a partida com a Noruega. Tem gente que nem quer nem lembrar. Foi a partida. Foram as cãibras, né? Um sentava no gramado, puxava o pé assim, ó. Outro vinha e empurrava e não sei o quê. A prova foram as contusões. As provas certamente foram as chamadas de atenção do técnico. E a igreja, será que vocês estão aí ainda? A igreja precisa passar pela prova, por quê? Porque a prova, ainda que seja no fogo, é para tirar as impurezas. O ouro, para ser purificado, irmã, ele passa pelo fogo. Por quê? Porque as impurezas não aguentam a temperatura. Mas o ouro suporta. Ou seja, às vezes passamos pela prova. Às vezes somos provados para sermos aprovados. E a prudência faz com que a gente possa estar preparado, mantendo o azeite. Para que serve o azeite? O azeite era para colocar na lâmpada, para que mantivessem nas bodas, na festa, para que mantivesse luz. No escuro, não tinha jeito, precisava de luz. O azeite serve para seguir iluminado. Qual é o azeite na minha vida, na sua vida hoje? O azeite é o Espírito Santo que nós precisamos. É o Espírito Santo que nos mantém iluminados. É o Espírito Santo que mantém e que prepara o nosso caráter para uma vida cheia de convicções, de firmeza, convicções profundas, firmeza, compaixão. Porque essa é a forma que Deus quer ver nas pessoas que Ele escolheu. E Deus escolheu você. Deus chamou você. Deus apontou o dedo para você, como Jesus fez com Levi, e diz: me segue. E a palavra diz que Levi, imediatamente largando a banca, largando tudo, seguiu a Jesus. Eu quero terminar lembrando que falamos sobre amor, falamos sobre fidelidade, confiança e fé em Deus. Mas precisamos aprender também uma coisa chamada paciência. Nós nascemos, curioso, né? Nós nascemos impacientes, né? Queremos tudo a toque de caixa, queremos agora. Desde criança, menino pequenininho, agora. Tem que ser agora. Pai, me dá, mas tem que ser agora. Tem que ser nesse momento. Nascemos impacientes. Mas a paciência vai nos treinando a sermos, a esperarmos, a aguardarmos, a saber que Ele virá. Não sabemos quando, mas Ele virá. E a palavra de Deus diz que a fé e a paciência, ou com a fé e com a paciência, nós herdaremos as promessas.
com a fé e paciência. Diga comigo, com fé e paciência, nós herdaremos as promessas. Por isso, sua casa é provisória, essa igreja é provisória. Essa roupinha aí, ó, bonita, cheirosa, provisória. Esse corpinho aí, bonito, provisório. As coisas mudam. Na verdade, as coisas mudam. Um dia isso aqui vai derreter, irmão, ó, na terra. Fica horrível. Mas o nosso espírito não. Nosso espírito vai voltar para junto do Senhor. E é para isso que nós estamos preparando. É com Ele que nós haveremos de estar na eternidade. É com Ele que haveremos de estar quando? Na eternidade. Não é 100 anos, não é 200 anos. É para todo sempre. Na presença daquele que é eterno.